Meus queridos irmãos, eu quero falar algo simples, mas extremamente profundo, que toca a nossa vida espiritual. Amém, irmãos? Bem, 8 horas agora, eu tenho bastante tempo, até meia-noite hoje. Eu quero tocar em uma área extremamente importante, delicada, porque é uma área espiritual. A palavra do Senhor, claro que ela toca em várias áreas da nossa vida, mas essa área ela é tão importante que seja ministrada, porque todos nós temos um inimigo em comum que é poderoso, tem um exército junto com ele. Ele é invisível, ele é astuto, ele é mais poderoso, mais inteligente do que nós, e ele tem trabalhado e atuado de forma extraordinariamente sagaz, a fim de destruir aquilo que nós temos de bom. E esse inimigo que nós temos é Satanás, que é o inimigo das nossas almas. Nós não vemos ele, nós não o conhecemos muito bem, mas ele se apresenta de formas distintas, às vezes travestido de anjo de luz, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, às vezes toma posse de bocas de pessoas, muitas vezes de pessoas muito próximas de nós, e tem feito grandes estragos no decorrer da vida dos filhos de Deus, principalmente aqueles que são desavisados. O apóstolo Paulo nos diz em Filipenses as seguintes palavras: eu não ignoro as artimanhas de Satanás. E muitas vezes nós ignoramos no sentido de não darmos o valor a Satanás. Tem crente que é tão crente assim, e se pensam tão poderosos porque fazem alguma oração meio forte e tal, ou falam algumas palavras evangélicas ou evangeliquez, e às vezes se vestem com uma roupa de crente assim, e se sentem tão fortes que se sentem mais fortes do que Satanás, e não recorrem à graça do Senhor, não são desavisados quanto a isso e têm vivido de forma extraordinariamente derrotada. Se nós vermos em Judas, amém, irmãos? Na carta de Judas, lá antes de Apocalipse, uma carta pequenininha, o Judas que escreveu a carta de Judas não foi o Judas que traiu Jesus. Esses dias eu vi um pregador, falou: irmão, vou ler aqui em Judas, é bem pequenininho aqui, porque ele traiu Jesus. Jesus deixou ele escrever só um pouquinho, mas é outro, irmãos. E lá em Judas está revelado que nem mesmo o arcanjo Gabriel contendeu, quis brigar com Satanás, simplesmente falou: o Senhor te repreenda. De maneira que nós não temos poder, força em nós e nem astúcia para lutar contra as artimanhas de Satanás. Seremos derrotados sempre, se não estivermos debaixo da graça, da proteção que nos dá o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. E Satanás, ele sempre quer tocar em nós. A Bíblia diz que a natureza dele, você coloca aqui, Léo, João 10:10, por favor, um texto que nós conhecemos. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. É bem verdade que ele não está escrito diabo, está escrito ladrão. E se nós formos para o texto imediato, nós vamos ver que aqui está falando mais propriamente a respeito dos falsos profetas, daqueles que ensinam erroneamente a palavra de Deus. No entanto, fazendo uma exegese um pouco mais profunda, vamos entender que inclusive esses que falam de forma errônea da palavra de Deus, eles são possuídos pelo espírito do engano, pelo espírito de Satanás, de maneira que não é errado dizer que aquela é a natureza de Satanás. Jesus Cristo mesmo nos diz lá em João 8:44, Jesus falando para eles, dizendo: ó, vós tendes por pai o diabo,
porque aqueles que falam enganosamente foram gerados, as suas palavras no próprio Satanás, no espírito do engano, no espírito do diabo, de maneira que, simplesmente eu quero dizer que o diabo, a natureza dele é, por todos os meios, matar, roubar e destruir a nossa casa, a nossa história, a nossa família, amém, irmãos? É importante você entender isso. E é tão incrível que quando nós começamos a falar desse texto, parece que o ambiente fica pesado, cinzento. Porque de fato o Satanás, ele existe. E quando nós o revelamos, o desmascaramos, ele perde a sua força. E nós estamos aqui no nome de Jesus, para destruir, em nome de Jesus, as obras de Satanás, que têm sido feitas e elaboradas de maneira estratégica para destruir você e a sua casa. Essas obras do diabo cairão por terra em nome de Jesus. Uma das coisas que Satanás, então, ele faz para tocar nossa fé, para tocar nossa eternidade, para tocar a nossa vida, é destruir aquilo que nós temos, é destruir aquilo que nós amamos. E como eu disse, irmãos, esse espírito de Satanás, esse espírito do anticristo que quer matar, quer roubar, quer destruir a nossa história, a nossa vida, a nossa família, ele é destrutor. Esse é o espírito de Satanás. Ele usa de várias formas, de várias estratégias, mas o fim dele sempre é o mesmo. E quando nós consultamos as páginas das Escrituras Sagradas, nós vemos alguns alvos que Satanás, ele tem ele tem prazer em tocar na nossa vida. Ele quer destruir tudo, mas algumas coisas ele quer destruir primeiro. Nós vemos isso, e eu não vou me ater tantos textos, mas em dois. Primeiro, Jó, capítulo de número 1. Os irmãos, você pode colocar, Léo, se você pôr, melhor. Jó, capítulo 1, a partir do verso 1, eu vou ler alguns versículos. Diz assim, os irmãos podem acompanhar aqui no telão. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas. Olha, irmãos, ele era um homem rico. 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos lá no Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com elas. Uma família feliz. Uma família daquela propaganda de margarina. Decorrido o turno de dias e de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Um homem que orava pela sua família. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez, não é certo, mas talvez, tenham eles, os meus filhos, pecados. E eu, blasfemando contra Deus em seu coração, assim o fazia Jó continuamente. Caso eles tenham pecado, eu vou orar, vou sacrificar por eles. Num dia, verso 6, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, é uma revelação agora do mundo espiritual. Veio também Satanás entre eles e se apresentou diante do Senhor do universo. E o Senhor então disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, à toa ele teme a Deus? Acaso não o cercaste com
Sebe, e a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem, não deste bens a ele? Talvez será que não é por causa disso que ele teme ao Senhor? A obra de suas mãos abençoastes, os seus bens se multiplicaram na terra. Verso 10, 11. Estende, é Satanás falando com Deus. É claro que ele adora o Senhor. Eles têm uma família feliz. Aí Satanás olha para Deus. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem. E verás, se não blasfema contra ti e a tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. Só não toca nele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, tá tudo bem. Vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas estavam apacentando junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram seus servos a fio de espada. Só eu escapei para vir trazer nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outros e disse: olha, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram, os mataram, os servos, a fio de espada. Só eu escapei para trazer a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer essa notícia até aqui. Nós vemos que Satanás, ele, de todas as formas, eu não vou entrar no mérito da teologia de Jó. O fato é que Satanás, ele não sossega, ele não quer ver você bem adorando a Deus. Ele procura de todas as formas, inclusive se apresentar diante de Deus para acabar com a sua vida e acabar com a sua história. Nós vemos em outras partes da Bíblia, como por exemplo, coloque por mim, eu vou ler só 3 versículos, eu quero só ir para textos bíblicos para que os irmãos possam ter uma base bíblica. 2 Reis, capítulo 20, por favor. Diz assim: naqueles dias, Ezequias, eu coloquei 2 Reis, deve ser 1 Reis. 1 Reis, por favor. Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis, cavalos, carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, que era o rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad. Ben-Hadad era o rei inimigo. Esse Ben-Hadad aqui, ele é o símbolo daqueles que se opõem aos filhos de Deus. É um homem sanguinário, é um enviado da tipologia do Antigo Testamento pelo próprio Satanás. Ele representa a destruição, e Satanás aqui. A tua prata, ele diz assim para o povo de Deus, para o rei de Israel: a tua prata e o teu ouro são meus. Tuas mulheres e os melhores dos seus filhos são meus. Até aqui. Irmãos, nós teríamos tantos outros textos que nós vemos que Satanás, ele tem o desejo de tocar naquilo que nós mais amamos. Às vezes nós espiritualizamos tanto as coisas que nós falamos: o diabo se levantou contra mim, mas a gente não sabe exatamente como ele faz isso. Mas a Bíblia nos ensina que Satanás, ele se levanta contra a nossa vida, tocando muitas vezes nas coisas que nós amamos, nas coisas que nós conquistamos. Nós vemos aqui Satanás tocando nos bens, procurando destruir os bens de Jó. Ben-Hadad chega para Acabe e diz: olha, eu quero o que vocês têm de melhor.
eu quero os seus filhos, eu quero as suas esposas, eu quero os bens. E não se engane, Satanás, ele não quer simplesmente, ou em um primeiro momento, tirar você do inferno ou do céu. Ele quer antes, porém, corroer a sua fé e trazer incredulidade para dentro do seu coração, trabalhando de forma astuciosa, tentando destruir os seus sonhos, os bens dos seus frutos, os seus relacionamentos, as suas famílias. Porque quando ele assim fizer, o nosso coração será entristecido. Ele plantará dentro dos nossos corações incredulidade, a ponto de nós dizermos: onde está o nosso Deus? A mulher de Jó, ao primeiro momento das perdas, chega para ela e fala: onde está o seu Deus? Amaldiçoa ele e morre. E nós somos levados, amém, irmãos? Fica esperto aí, irmão. Satanás vai fazer você dormir, viu? Se você não escutar essa mensagem. Olha aqui. Igual uma vez, André, eu fui pregar numa igreja, lá em Caraguatatuba. A igreja foi uma benção. Acabou o culto, uma irmã veio perto de mim, uma irmã cheia de Deus, simples. Falou assim: olha, pastor, tenho algo de Deus para dizer para o pastor. Eu falei: irmã, se é de Deus, eu quero ouvir. Disse: Deus me mostra que Satanás está querendo acabar com a sua vida. Acho que ela fez isso para me impressionar, né? Mas eu já sabia disso, porque na Bíblia está escrito, né? E aí eu falei assim: irmã, que benção, obrigado pela mensagem de Deus. Mas eu também tenho uma mensagem de Deus para a vida da irmã. Olhei bem dentro do olho dela, ela assustou. É mesmo, pastor? É, Deus me revelou. Verdade, pastor, é. Satanás também está querendo destruir a sua vida. Ai, pastor! É, está escrito na Bíblia. Está querendo destruir a vida de todo mundo, irmã. Ele está querendo destruir. Antes de você nascer, ele já procurava destruir a sua história. E quanto mais ignorante você for em relação a isso, mais poder ele terá para destruir a sua vida e a sua casa. Porque a escuridão da ignorância é onde ele trabalha. Por isso que quando a Bíblia fala que ele é o príncipe das trevas, não é trevas de apagar a luz. A gente apaga toda a luz aqui, Satanás é o príncipe aqui dentro. Não. É as trevas da ignorância. Onde não há a luz da revelação, há trevas de ignorância, de falta de conhecimento. Onde há trevas de ignorância, ele é o príncipe. Ele é o maior. E se nós não formos esclarecidos pelas letras das Escrituras Sagradas, não haverá mandiga, não haverá oração forte, não haverá trevo de sei lá quantas folhas, não haverá orações importantes, não haverá lives do Xaraban Canta Lamaná, não haverá nada que poderá salvar você, quando você estiver entregue e escravo à ignorância. Por isso que nós estamos hoje aqui, nos atentando às letras da palavra do Senhor, para que a nossa casa seja salva. E eu poderia dizer tantas coisas que Satanás ele quer tocar, amém, irmãos? Na nossa vida e na nossa casa. Passaríamos aqui horas olhando os textos das Escrituras, vendo que Satanás quer estragar nossos filhos. Você viu que Satanás ele estragou os filhos? Porque olha aqui para mim, irmãos, às vezes Satanás não toca mais em você. Você se santificou, tem maturidade espiritual, mas sabe o que Satanás vai fazer? Vai tocar naquilo que você ama. Vai tocar nos seus filhos, que são mais imaturos. Vai querer tirar e tocar aquelas coisas que você mais aprecia, que foram bênçãos que Deus colocou na sua vida, conquistas. E é por isso que Satanás, ele quer tocar e destruir muitas coisas em nós. Mas, já caminhando para uma aplicação, e eu depois vou orar por cada um das famílias. Olha aqui, tem um mistério que eu preciso falar. E esses dias eu ouvi uma ministração e foi tão precioso ter ouvido aquelas palavras, em que dizia que Satanás ele quer, irmãos, destruir as nossas boas memórias. Sabe por que Satanás ele
ataca você e a sua família para que lá haja discussões, para que haja momentos tristes, para que as suas memórias sejam preenchidas de coisas ruins. Porque nem nós mesmos sabemos o valor que existe nas nossas memórias. Muitas das nossas reações do tempo de adulto são memórias que trazemos do nosso subconsciente de quando éramos crianças. Eu estou falando para pessoas aqui que às vezes não sabem por que acontece. Oram e pedem ao Senhor discernimento e não sabem por que sentem tantas tristezas, porque sentem-se enfraquecidos diante de situações tão normais da vida. É que você não se lembra, mas do seu subconsciente há marcas de dores que talvez você recebeu na sua infância, por pais que não tinham conversão e talvez não te trataram como devia. E ao invés de te cercar de carinho e de proteção, ministraram sobre as suas vidas palavras de desprezo, palavras que machucaram o seu coração. Você é um moleque que não vai dar em nada. Você é um moleque que só me dá trabalho. Você é uma menina que não serve para nada. E essas coisas, irmãos, gravam dentro do coração de uma criança. E quando ela é criança, ela não tem discernimento para saber as intenções daquelas palavras. Muitas vezes os pais, cheios de boas intenções, dizem aquelas palavras para talvez trazer as crianças a um despertar ou algo do tipo, mas as crianças, elas não têm maturidade para discernir as intenções, e o que fica simplesmente é o desprezo. Crianças que viram os seus pais baterem nas suas mães, crianças que foram vítimas de tortura, crianças que apanharam demais, crianças que foram maltratadas, muitas vezes até dentro de um lar cristão, mas os seus pais eram omissos. Mas que nós não sejamos assim. Quantas pessoas que se omitiram, às vezes até em nome da religião, se omitiram em estar junto com seus filhos, e hoje pagam um preço caríssimo. Que nós não sejamos enganados, e eu falo aqui agora para os pais, você tem o dever de criar nos seus filhos, para os seus filhos, ambientes de memórias positivas. Quantos pais já se esqueceram de brincar com seus filhos? Quantos pais, às vezes, na correria do dia a dia, se esqueceram de sentar, de brincar, de dançar com seus filhos? E simplesmente em nome de uma cobrança, porque o futuro requer filhos bem formados, são pais duros demais, que só tem cobranças, que só tem coisas duras a dizer aos seus filhos. Mas, meus irmãos, saibam uma coisa, o futuro dos nossos filhos está nas mãos do Senhor. O nosso papel é ser um agente de Deus e proporcionar aos nossos filhos uma memória sadia, uma memória de um lar cristão. Lá em Lamentações de Jeremias, o profeta diz: olha, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Que as nossas memórias, elas sejam cheias de coisas boas. Esses dias, acho que hoje mesmo, minha mãe me disse algumas coisas, mas esses dias ela estava me lembrando que o meu pai brincava com a gente quando a gente era pequeno. Meu pai é mais ou menos do meu tamanho, grandão. E ela falando, eu me lembrei que ele brincava de pega-pega, correndo atrás, em volta da casa com a gente. Brincava de esconde-esconde. Ele não conseguia se esconder, ele era grande. Meu pai brincava com a gente de peão, bolinha de gude, dominó.
Meu pai ensinou música para os 3 filhos. Levou a gente para a igreja. De maneira que eu nem me lembrava mais, e nem me dava conta, mas lembrando disso, eu fiquei agradecido em saber o quanto foi bom meu pai para mim. Mas nem todos tiveram essa graça. Nem todos tiveram essa oportunidade. Muitos pais hoje pensam apenas em dinheiro, em trabalhar, mas há coisas mais importantes do que o trabalho. É você proporcionar aos seus filhos tempo de alegria. Coisas simples, é possível ser feliz. Eu não estou dizendo que meu pai me levou para Disney, que meu pai me levou para os shoppings. Não, eu estou dizendo que meu pai brincou comigo de peão, de pega-pega, de esconde-esconde. E são essas memórias que estão no meu subconsciente e me fazem ser um adulto saudável. E eu digo isso, irmãos. Pastor, o que existe isso em relação ao que o senhor estava falando do diabo? Que o diabo ele tem enganado os nossos corações. E nós precisamos nos atentar a isso, irmãos. Quantas meninas hoje são fáceis ao sexo? Quantas meninas hoje se doam às mãos de qualquer homem, porque em casa muitas vezes não forem bem elogiadas? Esses dias eu disse isso. Não é exatamente regra para todos, há exceções, mas eu ministro como a todos. Esses dias eu vi uma frase que me impressionou. Ela disse assim: olha, um pai que não pega a sua filha do colo, ela vai desejar o colo de homens lá fora. A sexualidade trouxe tantos problemas para dentro das casas que proibiram inclusive os pais de se aproximarem das suas filhas. Pais, não se distanciem das suas filhas, com respeito, com carinho, ainda que elas já sejam grandes, abrace-as, ame-as, porque senão ela vai procurar isso no braço de homens por aí. Quantas meninas, por não terem formado o seu ego de maneira saudável, porque dentro das suas casas não receberam boas palavras, não receberam uma visão correta daquilo que era. Quantas vezes até em tom de brincadeira, essa menina é gorda, essa menina é orelhuda, essa menina é isso e aquilo. E essas palavras gravaram dentro do coração de muitas meninas, que hoje, para provar o contrário, que ela é desejada, ela se joga nos braços de qualquer um. E que nós não sejamos enganados por Satanás, meus irmãos, mas que os nossos filhos e as nossas filhas sejam alvos do nosso amor, do nosso carinho, da nossa atenção. Quando você foi chamado por Deus, escolhido por Deus para formar uma família, Deus, Ele não queria simplesmente que você corresse atrás de dinheiro para dar de comer para ela. Deus, Ele quer que você seja um pai, uma mãe, à medida de Deus. Talvez você não vai conseguir dar o tênis que eles querem, a casa que eles querem, o passeio que eles querem, mas você pode dar a eles memórias incríveis, que eles terão dentro dos seus seres e dentro dos seus corações gravados, momentos alegres que eles tiveram junto com os seus pais. Às vezes você não lembra todo dia, mas as memórias estão lá. E todas as vezes que você pronuncia palavras de demérito e de maldição para os seus filhos, essas palavras serão usadas por Satanás, mais dia ou menos dia, para fazer um estrago na vida dessas pessoas. Quantas pessoas não conseguem se dar bem, irmãos, na vida profissional, porque os seus pais não reforçaram nos seus filhos a ideia de que eles eram capazes. Você é burro, você não sabe fazer nada, você é um incapaz, você não sabe fazer essa conta, olha as suas notas. Pais que falham isso, irmãos,
deveriam. É muito difícil de aferir, mas deveriam ser disciplinados pela igreja. Muitas vezes disciplinamos os nossos jovens por conta de falhas, mas na maioria das vezes, as falhas dos filhos são filhas das falhas dos pais. Muitas vezes nós, como pais, falhamos, como pastores falhamos, e depois é mais fácil puni-los, quando eles já são vítimas de muitas vezes uma má formação cristã. Não é só dar coisa boa para eles, não é, pelo contrário, muitas vezes os pais dar tarefas aos filhos, dar direção aos filhos, dar trabalhos aos filhos, é bom, é saudável. Mas muitas vezes os pais não fazem isso, e depois verão os seus filhos colherem coisas muito difíceis. Não sei se os irmãos já ouviram falar sobre maldição hereditária. E há tantas teorias e teoremas, mas é tão fácil isso. É tão fácil de entender isso. Pessoas que foram vítimas de situações e que não foram curadas em Cristo, reproduzirá essa maldição aos seus filhos. E é por isso que nós precisamos de uma quebra de maldição. Nós precisamos de uma ação sobrenatural de Deus, para que o ciclo de maldição se encerre nas gerações das nossas famílias. E os nossos filhos não tenham as marcas que nós recebemos dos nossos pais. Pais, avós, vocês foram chamados para pronunciar bênção na vida dos seus filhos, para dizer que eles são maravilhosos, para exaltar as partes positivas que eles têm, e sim, ser a mão de Deus, para ajudá-los nas suas deficiências. Para terminar, olha aqui para mim, as nossas memórias, elas criam sentimentos. Eu vou dizer de novo, as nossas memórias, elas criam sentimentos. Se as memórias são boas e positivas, teremos sentimentos bons, de alegria, de paz, de contentamento. Se as nossas memórias, elas são ruins, nós teremos sentimentos de dor, de tristeza e de depressão. E diante desta realidade, meus irmãos, há tantas pessoas que sofrem, e às vezes nós, desconhecendo e ignorando a profundidade das coisas, simplesmente apontamos a mão e dizemos: aquela pessoa não presta, aquela pessoa não presta, aquela família não presta, aquele osso não presta. Tudo isso fruto de ignorância, porque não sabemos a profundidade das coisas. E muitas vezes essas pessoas são vítimas de Satanás, que um dia logrou êxito no seu intento de matar, roubar e destruir. E talvez usam o nosso dedo, o dedo de pessoas que erguem as mãos para louvar e depois apontam como instrumentos de Satanás para acabar a obra e matar aqueles que Satanás já está conseguindo destruir. Que nós não sejamos assim, que nós tenhamos coragem como igreja, como pais, como mães, de nos levantarmos e dizermos: olha, aqui na minha casa Satanás não tem poder. Eu vejo tantos pais acovardados, irmãos, espiritualmente acovardados, não é acovardados no sentido de hombridade, de homem, não, acovardados espiritualmente, com medo do amanhã, o que vai ser dos meus filhos, acovardado diante da realidade. E Satanás faz isso mesmo, põe uma pressão da dor, da tristeza, tira a fé. Mas hoje eu venho aqui no nome de Jesus Cristo dizer para você, meu irmão, minha irmã, levante a sua cabeça. Coloca João 10:10 para mim, por favor.
Porque o texto não acaba dizendo que Satanás veio matar, roubar e destruir. Essa é uma realidade. Mas o texto continua aqui, Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Nós somos daqueles, irmãos, que fomos alcançados por aquele que veio para nos dar a vida. Por isso nós não devemos aceitar a morte dentro da nossa casa, a morte de reputações, a morte das memórias. Sabe o que Satanás quer? Que você vá aos seus filhos e os desonre e brigue com eles. Satanás quer que vocês se peguem de tapa. Satanás quer destruir as memórias da sua casa, para que através dessas memórias de rancor, de briga, de ignomínia, de vergonha, ele possa aprisionar os seus sentimentos para sempre. E você não consegue sentir força. Eu conheço pessoas que não conseguem ter força para empreender. Já tentaram abrir várias vezes negócios e não conseguem sequer dar certo em muitos empregos, porque tem a sua alma atingida da sua infância por palavras negativas, por palavras de vergonha, por palavras de medo. Você não presta. E embora não se lembra mais na sua consciência, no seu subconsciente, há uma voz sendo ecoada e aumentada por Satanás, dizendo atrás de cada um deles, quando vai a uma entrevista, quando vai sonhar alguma coisa, há uma voz dizendo: você não presta, você não consegue. Moças que diante de bons rapazes, homens de Deus e trabalhadores, quando colocados diante desses rapazes para se enamorar, dentro da alma delas diz: você não merece esse homem, você é feia, você é esquisita, você não pode. E não conseguem se enamorar de homens de Deus. Rapazes também, meninos bons de igreja, mas que não conseguem, não se sentem dignos, porque em algum momento das suas histórias foram ditos que eles não conseguiriam, que eles não prestavam, que eles não eram ninguém. E esses momentos de injustiça que foram acometidos vêm à tona e são usados por Satanás contra eles mesmos. Mas no nome de Jesus, meus irmãos, eu queria dizer para você nessa noite que o Senhor Jesus Cristo está aqui para quebrar esse ciclo de maldição na sua casa, para quebrar esse ciclo de maldição nas nossas famílias. E eu tenho duas coisas para dizer e termino. Primeiro, a primeira aplicação que eu faço é aos pais: não destrua o futuro dos seus filhos com palavras. Família é um lugar de produzir boas memórias. O que vai acontecer depois, a gente nunca sabe. Não temos o domínio do amanhã, mas o hoje. Produza para os seus filhos um ambiente de graça, um ambiente de crescimento, de revelação de Deus, de verdades e de afeto. Muito afeto, muito carinho. O carinho que eles estão recebendo de vocês, eles vão procurar em outros lugares. E segundo, eu queria dizer para você que está aqui e ouviu essa memória e disse: olha, pastor, eu tive uma infância difícil. Alguns venceram, outros lutam contra essas memórias. Eu queria dizer que Jesus Cristo, Ele veio para te dar vida e vida com abundância. E é possível sim, nessa vida, você ser feliz. É possível sim, você mudar a sua história, não por causa da sua força, mas por causa do poder de Cristo.
Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. O Jesus que nós cremos é um Jesus que muda histórias. Um Jesus que muda a nossa história e a história da nossa família. Talvez quando você era pequeno falaram que você não era nada, que você não podia nada, que você era uma criança jogada ao vento. Mas o Senhor Jesus Cristo, na sua soberana graça, tem mostrado que não é assim. Que Ele te ama e você tem um valor indescritível. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. E você é tão valoroso que a Bíblia diz que nem o ouro e a prata do mundo inteiro poderia pagar por você. E Jesus Cristo derramou o sangue dele por causa de você. Eu queria que você colocasse a mão no seu peito assim, ó.